Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast. Hoje a gente vai ter o privilégio de receber aqui um amigo, um querido, mas nunca estou sozinho, graças a Deus. O reino de Deus é o reino de amigos, estou sempre com ela. Seja muito bem-vinda, Pamela. E aí, gente, sempre um prazer imenso estar com vocês. E hoje a gente está com uma companhia maravilhosa, um cara que é genial. Tava com saudade de gravar aqui e tô ansiosa para o episódio de hoje. É isso, a gente deu uma paradinha em razão das campanhas, estava todo mundo assim super atarefado. E aí a gente parou, ficamos aí um mesinho sem gravar, mas agora estamos de volta, vocês já estão vendo ele aí. Já quero chamar ele sem mais delongas. Professor Alonso Gonçalves, ele é pastor batista, lá da Igreja Batista Central, em Piraquera, isso? Acho que eu tô em São Paulo, primeira Igreja Batista do Limoeiro. Desculpa, primeira Igreja Batista do Limoeiro. Ele tem doutorado em Ciências da Religião pela Metodista, pelo UMESP, pós-doutorado em Teologia pela PUC, e é também docente do programa de pós-graduação em Teologia lá na Faculdade Teológica Sul-Americana. Seja muito bem-vindo aqui, meu camarada Alonso Gonçalves. Privilégio ter você conosco aqui. Beleza, irmão. Obrigado, Gibran, Pamela. Privilégio é meu estar aqui com vocês e bater papo, trocar ideia sobre as coisas da vida e da caminhada de fé. Eu falei muito aqui sobre você, mas queria que você mesmo dissesse quem é o Alonso. Fala pra gente como é que você se define. Cara, difícil falar de si mesmo, né? Aí você tem que ser lacaniano um pouquinho para falar de si mesmo. Mas assim, eu sou o Alonso, um cara de boa, que tem uma pegada de comunidade, de estudo, de família, de curtir filhos, né? Gente boa. O único defeito meu é que eu sou São Paulino, cara. Que agora tá osso, viu? Posso falar nada. Agora eu não sei qual dos dois aí, se a Pâmela vascaína ou não, mas... Né? Deus me livre. Lá, Muito bom, negra, nada disso. Cruz de Malta é coisa do colonizador, não faço parte disso, não. Isso aí, já está decolonizando o time. Mas eu sou São Paulino, então esse é o defeito aí que o Alonso carrega aí, como ser São Paulino, pastoreando uma igreja de 90% de corintianos. Pelo menos a comunidade é braba, né? A comunidade é boa. Olha que eu sou flamenguista, mas eu torço pra galera do Corinthians. Certo, quando eles estão no nosso caminho, né? É isso aí. E olha que eu até que gostaria que o Corinthians levasse a Copa do Brasil, né? Mas não foi possível. Não foi da vontade de Deus, Alonso. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, isso mesmo. Então, Alonso, conta um pouco pra gente, assim, como é que foi o seu caminho na fé, né? Como é que você se converteu, se foi já uma tradição da sua família, e como é que o ministério pastoral apareceu no seu caminho, né? Como que você se definiu assim? Legal. Eu nasci na igreja, tá? Então, aquela velha história, né? Nasci na igreja desde moleque, fui para a Igreja Batista, na Igreja Batista também, participei de tudo que vocês puderem imaginar da Igreja Batista, fui embaixador do rei, não sei se vocês conhecem isso, mas é uma parada de moleque que faz uma, tipo, embaixada, sabe? É uma coisa assim de agregar a molecada, né? Então, fui embaixador do rei, fiz quase toda a minha trajetória na igreja, e aí, terminando o ensino médio, eu entendi que eu né, me via como alguém que poderia ser pastor, né? Então, um moleque de 17 anos, mas a igreja também entendeu isso, e aí me encaminhou para a faculdade de teologia. Então, eu entrei na faculdade de teologia entre 17 e 18 anos, mais ou menos, né? Então, muito novo. Aí, fiz a teologia, quando completei meus 4 anos, com 22 anos de idade, eu fui ordenado, Ministério Pastoral Batista, né? E aí fiquei na igreja um tempo e assumi o ministério assim titular em 2006, né? Então essa é a minha trajetória. Aí depois eu fiz filosofia, né? Dei aula no estado, é bom frisar isso, viu? Dei aula no estado, quase 7 anos de filosofia e história. E aí fiz filosofia e depois fiz o mestrado, doutorado e assim por diante. Mas assim, a caminhada de fé mesmo, ela começa na igreja, desde moleque, desde pequeno, onde também conheci a Lívia, minha esposa, né, na comunidade de fé. Na verdade, era ensino médio, nós
namoramos no ensino médio, então começou assim. Aí, só que eu fui pastor muito novo, né? A Igreja Batista ainda proporciona isso, né? Só que não me aliviaram no concílio, não sei se vocês sabem como é que funciona, mas é um rebanhado de pastor que fica lá massacrando o candidato para ver se ele sabe alguma coisa. Então, eu tinha 22 anos, o concílio durou quase 6 horas. Mas passou, foi unânime, e aí eu fiquei um tempo como pastor, que a gente chama de adjunto, auxiliar, enfim, depende de onde que... com outro pastor, que inclusive era do Rio, ele pastoreou aí na Baixada Fluminense também, e ele é de uma igreja bem grande aí do Rio, era de uma igreja bem grande do Rio, perto de Caxias. Qual é a próxima mesmo, Pamela? Aí é São João? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também é grande. Isso, Nova Iguaçu. Ele era daí, Nova Iguaçu. E aí foi assim, a caminhada foi assim, nada assim extraordinário, né? Aí é aquela história, né? Eu nunca fumei, eu nunca... Não tem história de testemunha aqui para contar para gente. Não tem, nada extraordinário, o céu não abriu, o fogo não desceu, entendeu? A terra não engoliu nada, enfim, nada de extraordinário, não. Só vivendo Você chegou a vir para o Seminário Batista do Sul, aqui no Rio? Não, conheço o Seminário do Sul, inclusive já cheguei a dar algumas aulas com o Carlos Novaes, mas não. São Paulo e Campinas. São Paulo e Campinas. Coisa boa. Inclusive, assim, ó, de primeira mão, para você que está ouvindo ou vendo a gente, você pode entrar agora aí no site da Recriar e digitar lá ORP10, é o nosso código, nosso cupom de desconto. E aí você vai ter um desconto para adquirir qualquer livro da editora Recriar. Mas estou fazendo essa pausa aqui para te dizer que o professor Alonso, que está conversando com a gente, que tem um livro lá que chama O Lugar da Igreja na Política, que eu aconselho muito você comprar esse livro. E esse cupom exclusivo aqui do Reino em Pessoa, então você pode ir lá procurar o livro para comprar, que tem esse desconto. E nós vamos bater um papo, entre outras coisas aqui, mas muito do que a gente vai bater esse papo está nesse livro do professor Alonso. Então, dá uma passadinha lá na editora Recriar e dá uma manjada aí nesse livro e pode usar esse cupom de desconto. Mais uma vez, você digita lá ORP10, que você vai ter um desconto exclusivo aqui para você que está ouvindo ou vendo ou qualquer coisa aí do nosso podcast aí do Reino em Pessoa. Professor, seguinte, você está falando aí que veio, né, nessa caminhada cristã, já emendou aí, né? Já nasceu, já cresceu, já virou pastor, já estudou, já foi tudo junto. Então, você tem uma propriedade para dizer para a gente sobre os momentos e as transições que a igreja evangélica, principalmente aí no seu campo batista, vivenciou. Parece que a igreja batista dos anos 80, 90, 2000 é bem diferente da agora das igrejas batistas de 2020, assim, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, as igrejas tinham uma preocupação em casa de recuperação, hospital, escola, educação. Enfim, eu cansei de ver hospital evangélico, clínica de recuperação de drogas, de alcoolismo, aquela coisa toda. E nos últimos anos, esses serviços parece que foram diminuindo, alguma coisa nesse sentido. Como é que para você é a igreja de hoje? E essa é a igreja da onde você nasceu? Mudou muito? Como é que... Ou mudou só aqui em Belo Horizonte, que a lagoa ficou menor? Como é que você vê isso aí? Ou secou. Ou secou. Vamos falar assim, né? Ou secou. Cara, de fato, assim, a gente tem uma... Não é Jesus fazendo milagre da água para o vinho, mas é transformando o vinho em água, né? Porque, de fato, foi em poucos anos, aí eu diria aí 15, 18 anos no máximo, mudou demais, né? A perspectiva missionária da igreja, a visão social que a igreja tem, a pegada dela em relação à educação. Ainda existe, né, essa questão, mas assim, é muito pontual. Sobre a questão da denominação em si, que tem a sua representatividade na Convenção Batista Brasileira, isso, assim, veio de 2010 para cá, uma mudança muito pontual em relação às suas prioridades, as prioridades que a igreja tem, né, desenvolve.
E aí ficou muito claro o envolvimento da igreja com algumas pautas que até então era outsiders, ou seja, eram umas pautas estranhas, né, para o segmento batista. E aí eu percebo que a influência da política ela foi decisiva nesse sentido. Eu digo não a política no sentido da que a gente faz, mas a política partidária mesmo, tá? A questão ideológica mesmo, né? Ela foi decisiva. Inclusive perdendo hoje a Igreja Batista ela tem essa consciência de que esse envolvimento político ela perdeu bastante a credibilidade em algumas áreas, né? Por exemplo, na questão de missionária, por exemplo. Então, assim, ficou muito nítido. Então, a igreja que eu cresci, Gibran, a sua pergunta, ela é totalmente diferente da igreja de hoje. Por exemplo, a igreja que eu cresci era praticamente inimaginável, praticamente impossível um candidato subir ao púlpito para falar de política, por exemplo. Então, de 2010 para cá, mas de 2018 a 2022, isso assim foi escrachado, foi muito claro. Era inimaginável na igreja que eu cresci um pastor falar do candidato X ou Y, Z ou B no púlpito da igreja. Se ele fizesse isso, quando ele descesse do púlpito, já tinha um corpo diaconal esperando ele para dar uma chamada nele no canto. Ou seja, porque isso era praticamente incompatível. Era incompatível usar o púlpito como plataforma política. E aí, de novo, novamente, isso ficou muito mais claro. E aí, assim, vocês estão acompanhando, aí tem aquele pastor agora de Magé que, né, simplesmente escrachou de uma vez por todas. Então, jogou-se a tradição, alguns princípios assim que são muito caros para os batistas ao longo da sua história, da sua tradição de fé. Nós estamos falando aqui de um grupo religioso que surgiu no final do século XVII, começo do século XVIII, e que pautou-se principalmente pela questão filosófica, não necessariamente pela questão doutrinária, né? Por exemplo, liberdade de consciência, separação de igreja e Estado, ou seja, foi uma disputa assim, que foi pautado no movimento batista no século XVII, e a gente vê essas pessoas jogando tudo isso, que custou a vida, inclusive, de pessoas, né? Literalmente, pessoas foram presas, foram mortas por causa disso, jogando isso aí na lata do lixo tranquilamente, sabe? Por conta de uma visão messiânica evangélica deturpada da realidade brasileira. Então, isso aí foi o quadro que a gente está tendo. Então, de uma igreja lá atrás, que o Alonso cresceu, e uma igreja que eu estou vendo como pastor, eu vejo que, assim, a ladeira, ela veio e ela só foi descendo mais, descendo, né? E aí, eu não sei onde é que vai parar. Eu espero que agora dê para, pelo menos, parar no final da ladeira, né? Que não encontre mais alguma coisa para descer. Com o novo cenário político, porque aí muda, a pauta muda, né? As questões mudam, enfim, as prioridades mudam. Só não muda aquelas velhas ideias, né? Bem tacanhas e bem retrógradas que o pessoal tem, mas pelo menos de púlpito muda, né? Muda a postura, muda. Eu já percebi, do final de semana para cá, até agora, eu já percebi que a temperatura já deu uma baixada, entendeu? Já deu uma arrefecida em relação a isso. Mas, assim, não ganhou, só perdeu, e a tendência, espero que seja estacionar um pouquinho para ver se dá um pouco mais de tranquilidade que esse novo cenário político que a gente está vivendo. Ou vai começar a viver, né? Não, com certeza. Eu acho assim, tem duas coisas, né? Como a gente participou de maneira muito forte desse processo, né, por causa da campanha, enfim, uma série de coisas, ficou uma sensação de que agora que ele perdeu a eleição, né, o bolsonarismo meio que saiu de campo dentro da presidência, a gente vai viver aquele céu dos testemunhos de Jeová, sabe? Ai, conseguimos derrotar, agora sim, vamos respirar. E não é isso que vai acontecer. Mas achei interessante você falar das questões filosóficas dos batistas, e eu lembrei muito aqui, aproveitando para falar, né? Gal Costa nos abandonou essa semana, foi com Deus, certa tá ela, que dor. Eu tô assim arrasada, até agora ainda não consegui digerir. Mas lembrei do Moraes Moreira, né? Lá vem o Brasil descendo a ladeira. E aí, queria lembrar de uns textos, porque quando a gente fala da denominação batista, é isso que você falou, né? A gente tem uma tradição de liberdade de consciência, de ser uma igreja autônoma, né? De dar autonomia para a comunidade de fé, enfim, uma tradição muito forte a respeito disso. E quando a gente olha para a instituição batista, né? Virou uma convenção bolsonarista bíblica, não dá nem para chamar mais de convenção batista brasileira, né? Mudou completamente de eixo. E aí eu queria saber um pouco de você, assim, nessa transição que a gente viveu, teve um vácuo teológico aí, né?
Eu acredito que da década de 90 para cá, a gente viu uns movimentos muito fortes relacionados à autoridade, submissão, tolindo, né, todo esse espírito crítico que a gente já tinha como tradição batista. Você que estava dentro do seminário nessa época, que estava ali professando e tal, e sendo pastor também, isso foi algo que veio de fora, institucional, ou isso é um reflexo mesmo da cultura brasileira coronelista da fé, né, como Ariovaldo mesmo já dizia na época do Missão na Íntegra? Isso é uma coisa de influência externa estadunidense ou é uma coisa do campo político brasileiro mesmo? Eu diria, Pamela, muito bom, muito boa sua observação. Eu diria que são as duas coisas. Eu tive professor norte-americano ainda na faculdade. Agora eles estão praticamente extintos, assim como os dinossauros. Né? Mas eu tive 3, 4 professores norte-americanos quando eu estudei, que muitos deles tinham dificuldade de falar português. Né? Eu não falo português direito, sabe? As coisas assim. Então eu tive. E aí a influência era muito nítida da literatura norte-americana, da teologia norte-americana, do fundamentalismo do ciclo bíblico norte-americano ali do sul. Então, isso aí era muito patente, tá bom? Só que também tem a questão da cultura. Então, nós vamos aqui lembrar que a nossa cultura ela é paternalista, ela é tradicionalista, ela é heteronormativa, enfim, ela tem toda essa questão cultural e as igrejas ele é um micro reflexo da macroexistência, né, em termos de país, de construção simbólica também. Então, foi as duas coisas. O que eu percebo hoje é o seguinte, que esse vácuo que você colocou teológico de reflexão também se deve, aí a Magali tem vários estudos sobre isso, vários textos sobre isso, se deve também à cultura gospel. Porque a cultura gospel, ela deu ao Brasil evangélico uma perspectiva infantilizada da fé, e não só infantilizada, mas descompromissada com a cidadania, e também a crítica em relação à política. Então, tudo isso junto, por isso a sua observação é muito boa, tudo isso junto formou esse caldeirão que a gente tem hoje, né? E eu digo muito que os evangélicos é igual aquele barro que vem a água, né? Vem a água, enche, aí vem seca e fica tudo rachadinho, é mais ou menos assim. Então fica tudo rachadinho, cada um no seu quadradinho, só que continua sendo ainda o barro, continua sendo uma base. E aí veio tudo isso, e aí eu digo sempre, eu já tive a oportunidade de falar isso em várias ocasiões, que o bolsonarismo é um parasita que encontrou na igreja evangélica o seu fiel hospedeiro, porque estava preparado para isso. Então, ele veio preparado, foi preparado durante esses anos. Então, se cantou muito Jesus nos estádios, se cantou muito Jesus nos shows gospel, se colocou muito Jesus na camiseta, se colocou muito Jesus no carro, mas perdeu-se esse vazio teológico, ele ficou nítido quando nós temos uma igreja que não reflete sobre a realidade da vida, que não se compromete com valores democráticos, que tem dificuldades para lidar com valores da cidadania, como racismo, misoginia, homofobia, enfim, todas essas coisas que é uma igreja amorfa, né? Eu diria que é uma igreja amorfa, que ela não tem assim nada, ela tem visibilidade, mas ela não tem presença social definida. É claro, nós estamos falando aqui no sentido geral. É claro que há comunidades totalmente comprometidas com o desenvolvimento ético-social do país, mas, do modo geral, o que a mídia lê, o que a imprensa vê, é exatamente esse cenário que a gente tem. E os estudos que a gente faz, né? Os textos que a gente lê. A Magali era muito feliz com isso, quando ela fala da cultura gospel, porque ela mostra exatamente como que a cultura fonográfica, ou melhor, como que a fonografia evangélica, né, modificou bastante a cultura gospel e atrelou a isso a teologia da prosperidade, aí depois, recentemente, a teologia do domínio e tudo mais. E aí os batistas, né, que dentro dos grupos históricos, a gente pode falar assim, né, usando assim essa nomenclatura que a gente conhece bem, dentro do grupo histórico, que vinha ainda preservando a sua identidade, preservando a sua identidade não, que sempre foi fluida, mas preservando, assim, aspectos da sua tradição que foi muito cara, né? Foi muito cara na sua origem, eles também se venderam nesse sentido. E eu acho que o ponto, assim, inicial mesmo foi 2010, né, para os batistas, quando o Pascoal Piragini Júnior, no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba, define ou diz que a igreja não deveria votar em Dilma Rousseff, né, para presidente.
E ele mesmo admite isso. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu vou fazer isso há mais de 30 anos de ministério, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. E, de fato, foi a primeira vez que ele fez mesmo, e foi aí que iniciou. Aí, 2010, 2011, ele é presidente da Convenção Batista Brasileira. Então, para você ver como que... Né? Não, mas não tem nada a ver e tal. É claro que tem, porque já havia um terreno sendo mapeado, construído ali, e aí só coroa isso com a eleição dele em 2011. Né? Então, é isso. Grosso modo, assim, para a gente... uma primeira leitura que eu faço é essa. Né? Ô, mestre, assim, eu queria que você falasse para a gente por quê. Porque, às vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Conversa de boteco, um monte de gente fala isso para mim. Mas, Felipe, qual que é o problema da gente apontar um candidato ou uma candidata que defenda os nossos valores e os nossos princípios? Então, queria fazer uma pergunta mais desdobrando em duas. Então, queria primeiro que você falasse para a gente qual que é o problema da igreja fazer isso institucionalmente. Por que isso é um problema? E eu queria que, partindo desse gancho, de repente você falasse para a gente essa questão que você defende ou que você diz no seu livro sobre a igreja ser essa reserva política, assim, né? Então, de repente, se você conseguisse relacionar isso e explicar para a gente o que é essa reserva, por que a igreja está nesse lugar de uma reserva política, alguma coisa nesse sentido, e por que apontar um candidato, seja de esquerda ou seja de direita, porque nós estamos aqui falando de bolsonarismo porque o bolsonarismo foi a coisa absurda. Mas se fosse o contrário, se fosse o Lula lá do púlpito das igrejas, nós estaríamos falando a mesma coisa, né? A questão não é a figura do Bolsonaro, a questão é o que fizeram com o púlpito. Então eu queria que você explicasse para a gente isso, para a gente conseguir ouvir você a partir do seu recorte. Muito bom. É isso mesmo. Independente do governo, nós estaríamos falando, assim como nós falamos também, como eu tive a oportunidade de falar em 2006, né, por exemplo, e de escrever também alguma coisa sobre isso quando era outro governo. Então, independente disso. Bom, por que a igreja não pode? Se alinhar e ser uma força acrítica, independente do governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, enfim, do que as pessoas entendem por isso, né? Porque acho que até isso as pessoas não entendem muito bem quais são os aspectos políticos e ideológicos que nós temos, né? Bom, a gente que acha que no Brasil vai ser comunista, então, né, fica para lá. Bom, dito isso, o que acontece? Quando uma igreja ela toma postura, diga a igreja, de maneira institucional, toma postura de lado, de A e B, ela perde a sua credibilidade moral e espiritual para apontar qualquer questão, seja ela de natureza ética, seja ela de natureza espiritual, seja ela de natureza moral, porque ela está envolvida nisso. Então, o que aconteceu agora, desde 2018, né, de 2018 agora de 22, acho que ficou até pior de 2018, porque a igreja, de maneira assim, bem pontual, ela foi lá e disse: você é o nosso candidato, porque você defende os nossos valores. Aí, quando vai perguntar, mas quais são os valores? Os valores da família e tal, contra o comunismo, né? Contra a ideologia de gênero, contra o banheiro unissex, toda essa gama de neurose conspiratória que se teve. Eu vi isso de púlpito, eu vi vídeos, né? Eu vi isso. Então, quando ela faz isso, ela perde a sua postura e ela perde também o seu espaço dentro do debate público, porque ela já está alinhada. Então, ela não pode depois querer reivindicar alguma coisa diferente disso. Agora, mesmo na Assembleia de Deus, nós sabemos que ela teve um racha, né, dentro da sua liderança. Porque um grupo, não, gente, bola para frente, perdeu, acabou, agora vamos falar com o novo governo. Outro, não, a gente tem que insistir, porque esse aí é o nosso Messias, é alguém de Deus e tal. Né? E aí deu aquele racha, né? E aí nós estamos vendo também os pastores midiáticos, a mesma coisa. Uns deles, não, tem que pedir perdão, o outro, não tem que pedir perdão coisa nenhuma, né? Mas todos eles falam assim, não, a vida é assim mesmo, é um dia após o outro, muita água passa debaixo da ponte, vamos viver a vida e tal, e vamos ver o que vai dar. Então, tem tudo isso daí. Agora, o que pega mesmo, Felipe, é o seguinte, cara. Quando a igreja ela não toma nenhuma posição, nem para A nem para B,
ela não faz a sua escolha política e ideológica do púlpito, os membros da igreja podem fazer, não tem problema. O problema é que é o pastor dizer quem que a igreja deve votar, e tem umas que fazem isso de maneira assim, bem escrachada mesmo a todo mundo, e olha lá, e ainda acusa, né? E patrulha aquele que não votar de acordo com o que o pastor X disse, né? Isso acontece demais. O que eu ouvi de áudio, de vídeo, de crente da igreja, o pastor, você está me mandando embora porque eu não apoio o seu candidato, você não é pastor, enfim, coisa assim, bem assim, absurda, quase que a gente não poderia acreditar se fosse uma outra época do Brasil. Então, o que a igreja não pode fazer é se alinhar a isso, porque uma vez que ela faz isso, ela perde a sua condição, e aí eu chamo, já vou para a segunda parte da pergunta, o que eu chamo de reserva político-teológica que a igreja tem. O que a igreja tem? Ela é a única instituição, vamos colocar a instituição aqui não no sentido pejorativo, mas ela é a única instituição na sociedade que tem ainda a sua força política e cultural, nitidamente do Brasil, que ela deveria ter um discurso de fora das intrigas e das querelas políticas. E ela tendo um discurso de fora, ela teria condições para apontar o que é ruim, o que é errado, o que é bom, o que é certo, dentro da sociedade. E quando ela se alinha, quando ela faz isso, ela perde essa reserva que eu diria. Então a igreja tem um discurso político-teológico de que ela tem um rei, Jesus, e que ela tem um reino, o messiânico, e ela tem um tempo, o tempo messiânico, que o tempo messiânico é Kairos e não Cronos. E quando ela, então, se coloca no Cronos, ou seja, quando ela se rebaixa, se coloca no Cronos, ela perde toda a sua reserva política teológica que ela deveria ter. É nesse sentido. Tá? Então, quando uma igreja tem consciência de que ela tem uma vivência do rei, no reino de Deus, e do rei, seria no caso aqui, Jesus, e ela tem uma caminhada de fé, que é um horizonte escatológico à sua frente, nada de que possam oferecer a ela em termos de política iria agradá-la, porque ela já tem algo maior do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, faltou o horizonte escatológico. Não sei se você lembra disso, a Pamela também, quando as igrejas pregavam muito sobre a questão escatológica pré-milenista e tal. Ou seja, Jesus vai vir, vai colocar ordem neste mundo, aqui a gente está de passagem, nós somos apenas peregrinos e tal. O que mudou? Muita coisa. Essa igreja que pregava uma questão escatológica, para essa igreja que tem uma teologia do domínio, mudou bastante. Então, não é uma igreja mais que espera o reino de Deus, espera Deus colocar as coisas no devido lugar e tal. Isso aí os pastores inflamavam a igreja com o discurso escatológico, porque Deus vai vir e não vai ser nada que vai impedir o avanço da igreja e tal. Era o discurso. Hoje não. Hoje o discurso é de domínio, é de dominar mesmo. Jesus Cristo vai ser o dono dessa cidade. Colocar isso na entrada da cidade de Sorocaba. Jesus é o dono dessa cidade. Como se colocar uma faixa na entrada da cidade torna Jesus dono da cidade. Então, essa reserva escatológica que a igreja perdeu. E aí ela perde isso, quando ela perde essa visão política teológica dela, ela se coloca no mesmo patamar e no mesmo tempo do Cronos, e perde a dimensão do Kairos. Então, é nesse sentido que ela não poderia se... Só rapidinho aqui, Pamela, só para ver se eu entendi. Quando você está falando que a igreja perdeu essa dimensão escatológica, a gente pode afirmar que no horizonte da igreja não tem mais atividade de redenção, mas tem a atividade de, vamos pensar assim, de influência da sociedade, assim, ou não? Ou quando você está falando de domínio, você realmente está falando tipo de uma questão imperialista mesmo, tipo, igual, nós temos que ter um presidente evangélico. E aí a pergunta é essa, assim, é porque a gente entre aspas, né, mas eu falo assim, é porque talvez a igreja não acredita mais na redenção, ou essa teologia do domínio já não acredita mais que Jesus vai colocar as coisas nos devidos lugares? Como é que se dá esse processo, assim? Ou não é isso? A dimensão escatológica não tem nada disso. Então, eu não vou saber te responder como é que se deu esse processo, porque eu não tenho assim, eu não li ainda nada específico sobre isso. Como é que se deu esse processo? O que eu posso falar é da vivência e da percepção que eu tenho da realidade das comunidades.
Tá? Então, a teologia do domínio é exatamente essa ideia. Nós temos que dominar. E dominar começa como? Não é nem uma ideia do Abraham Kuyper, por exemplo, das esferas, né? Que ainda os reformadinhos ainda têm, né? Essa ideia. Não é nem isso. É dominar o seguinte, nós temos que ter ministro do Supremo, nós temos que ter deputado no Legislativo, senador no Senado e um presidente evangélico. O dia que nós tivermos isso, nós vamos ser, a igreja vai ter voz e vez, e nós vamos mudar o rumo dessa nação de maneira moral, diga-se, moral, é sempre na questão da moralidade, não é nem na questão ética cidadã, é sempre na questão da moralidade. É o dia que você tiver esses espaços públicos dominados, aí sim a igreja vai poder ter as suas condições de governar. Mas nós já vimos isso, cara, e isso foi do século IV em diante com Constantino. Então, eu digo sempre que a igreja que precisa do Estado para fazer valer a sua visão de fé e a sua missão, não é mais cristianismo, é cristandade. A cristandade foi isso. A cristandade foi o braço do Estado ajudando a igreja ou contribuindo com a igreja para que pudesse viabilizar o seu alcance, né? Então, essa mudança, eu não diria quando foi que ela começou, mas eu diria o seguinte, que a presença maciça de pastores midiáticos contribuiu bastante para isso, para essa mudança de chave. Para essa chave contribuiu muito. Você falou aí sobre essa questão do domínio, e aí não tem como eu não lembrar do território aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei se você conhece a pastora Viviane da Costa, que ela estuda a questão das narco-religiosidades. E aqui no Rio, né, narco-religiosidade, para quem não sabe, é toda associação criminosa com religiões. E no Rio está acontecendo de ter traficantes evangélicos e facções evangélicas, né? E aí tem uma frase que é muito, assim, para mim, a gente bate o olho e a gente já identifica como isso é um reflexo de tudo que você falou. Jesus é dono do lugar. Então você entra numa favela do Rio, você vai ver uma pichação em algum momento, Jesus é dono do lugar, uma bandeira de Israel, enfim, algum elemento cristão ali marcando essa presença. E aí eu queria também citar aqui uma fala sua no Conversas Pastorais que você foi, né? Estava em São Paulo. Infelizmente eu não tive como ir, né? Por causa do meu trabalho. Mas que você falou sobre a vocação messiânica. Você explicou para a gente aqui o que é o tempo messiânico, né? E faz todo sentido, que assim, a gente que estava trabalhando com essa questão idolátrica nas igrejas, essa necessidade de ocupar o espaço público para poder determinar e dominar o corpo das outras pessoas, né? Quase que num sentido assim, muito católico, né? Da colonização mesmo. Quer dizer, a lei moral ela precisa também virar, não basta ser só um pecado, ela tem que ser judicialmente ali constituída para eu poder criminalizar as pessoas que não pensam, não agem como eu. E aí você falou assim, vocação messiânica é algo que se pode usar e não possuir. A vocação messiânica não é um direito nem uma identidade, é uma potência que se usa sem jamais ser titular. Essa palavra que você falou aqui para mim pegou muito, porque eu lembro muito que quando eu era adolescente, na década dos anos 2000 ali, né, a palavra da moda sobre a questão de santidade era identidade espiritual. A sua identidade no mundo espiritual. E agora o que está sendo pregado, junto com essas ideias do Kuyper que estão sendo recicladas por igrejas de parede preta, é que a gente tem uma influência e uma esfera de atuação na política, na arte, em tudo, quer dizer, um domínio. Né? E aqui você falou exatamente o contrário. Então, o que é essa vocação messiânica, né? E como que ela contrasta com essa noção de evangelho que está sendo pregado ultimamente, né? Vinculada à política? Perfeito, mano. Bom, é muito simples, não tem nada de dificuldade, não. Qualquer estudioso do Novo Testamento, ele vai perceber o seguinte, que o Novo Testamento ele tem uma tensão muito clara entre a morte e a ressurreição de Jesus. E essa tensão, no Novo Testamento, nós chamamos de escatologia e chamamos de escatum. Ou seja, é aquela ideia de que a igreja está entre a morte de Jesus, né, e a ressurreição do Cristo. Né? E essas duas esferas, morte, ou melhor, duas condições, morte e ressurreição, que vai ser depois do Cristo, é inaugurado o tempo messiânico. E a vocação, então, aqueles que são discípulos de Jesus, têm a sua vocação messiânica.
por ser discípulos do Messias. Lembrando aqui que o Cristo, e aí a Bíblia de Jerusalém é muito feliz nisso, né? E a do Peregrino também, sempre vai colocar o Cristo como Messias, não vai colocar o Cristo como as nossas traduções comumente chamam. Então, o Paulo sempre vai olhar para Jesus como o Messias, como Messias. E tendo Jesus como Messias, torna então a comunidade, a igreja, uma comunidade messiânica. E quando essa comunidade messiânica entende o tempo que ela está, que é o tempo messiânico, é o tempo do Messias, ela assume uma vocação profética. Ela assume uma vocação profética que é inerente à sua própria configuração enquanto comunidade de fé. E aí, entre a memória da cruz, que eu falei, né? E a esperança da ressurreição, entre esses dois polos aqui, melhor do que esferas, né? Entre esses dois polos, a igreja vivencia, então, o quê? Vivencia um tempo não de espera, mas sim de ação. Porque o seu horizonte de atuação se dá a partir do reino de Deus que está em fermentação. Então, não é uma ideia para parasitar a igreja, para deixar a igreja numa sala de espera. Tá? Não é essa ideia assim. É uma ideia de que a igreja tem ação, porque ela está entre esses dois polos, a memória da cruz e a esperança da ressurreição, e aqui ele tem esse tempo messiânico que ela pode caminhar. E nesse caminho messiânico que ela tem, está a sua vocação profética. Né? Então, a sua vocação profética, olha só, seria muito bom, né, se a gente pudesse resgatar isso. Aliás, eu estou com um projeto de trabalhar isso melhor com as igrejas agora, do que trabalhar apenas na época de eleição. Né? A vocação profética da igreja só tem uma coisa que no Novo Testamento, eu entendo, estudando, lendo, só tem uma coisa no Novo Testamento, que a igreja tem condições e tem a obrigação de reivindicar no poder público, na esfera pública, no debate público, quando entra em confronto, enfim, com o poder público. Ela não deve nem se abster, deixa para lá, deixa com eles e acabou. Esse mundo está perdido mesmo e deixa para lá. Ela não deve prevalecer, não, vamos dominar porque a igreja precisa crescer, né? E aí o Estado precisa também se curvar às ideias da igreja, prevalecer. Então, é nem se abster, nem prevalecer, mas ela tem que representar. Eu digo que ela tem que representar em que sentido? No sentido de ter uma vocação messiânica profética para isso. E aí, o que a Bíblia diz que a igreja pode e deve fazer no espaço público, por isso que ela não pode ser partidária, é reivindicar a justiça. A justiça é a única coisa que o Novo Testamento diz que a igreja deve reivindicar no espaço público, no debate público. Os reis de Israel, todos eles, vamos pegar os de Judá. Judá teve 19. De 19, 8 foram aprovados. O restante foram reprovados porque não praticou a justiça em relação ao seu próprio povo. O primeiro a virar o rosto para o rei é o próprio Deus quando o rei não pratica a justiça no meio do povo. E justiça é o quê? Vamos lembrar o que é justiça. Justiça é dar a cada um que lhe é devido. Isso é ser justo. Né? O Salomão só foi considerado justo porque ele teve um julgamento justo, mas dizer, olha, para descobrir quem era a verdadeira mãe do menino, da criança. Aí o povo gostou porque o rei é justo. Então, justiça é isso. Os profetas, todos eles pregaram em relação à justiça. O Natan entra na corte, no palácio de Davi, aponta o dedo na cara dele e fala assim, você é assassino, cara, você matou. Então, é esse sentido. Só tem profeta em Israel porque o rei e o sacerdote comeram na mesma mesa. Quando o rei e o sacerdote sentam na mesma mesa, o profeta nem mesmo pega uma cadeira, porque para ele não interessa. Não interessa participar desse jogo. E aí, os profetas fazem isso. Eu lembro aqui de um caso também de Paulo e Silas na prisão, no capítulo 16 de Atos, que ele é preso injustamente, ele sofre tortura injustamente, e aí quando eles verem que eles fizeram besteira, as autoridades, falam para ele, vai embora aqui de mansinho e tal, e some, né? Vai na surdina aqui e tal. Aí ele fala assim, não, que vocês venham aqui, se retratem, porque o que vocês fizeram foi injusto. Não se deve fazer isso, foi ilegítimo. Vocês não aplicaram a lei, vocês não fizeram a coisa correta. Então, que as autoridades venham aqui e nos peçam desculpa pelos que fizeram. Ou seja, reivindicar a justiça. E aí, quando nós olhamos para o cenário do cristianismo e algumas figuras assim, emblemáticas, por exemplo, Walter Rauschenbusch, que vai dizer que ele cresceu, né, num bairro em Nova York que chamava Cozinha do Inferno. O que ele fez? Ele começou a reivindicar justiça para os trabalhadores das fábricas que tinham uma vida precária. Ele olhou para aquilo, aí vou falar que ele fez
o evangelho social e tal, que seja, mas ele olhou para aquela situação e falou assim, não é possível olhar para uma situação dessa e não considerar que aqui está patente a injustiça diante desse povo. Então, Walter Rauschenbusch foi isso. Quando nós olhamos para Martin Luther King, é a mesma coisa. Não é possível a gente tolerar que negros e brancos, e os negros sejam vilipendiados, sejam maltratados, sejam segregados, sejam tolhidos os seus direitos em relação aos brancos. Então, foi tudo uma questão de justiça. Quando o apartheid acaba, né, na África do Sul, o Desmond Tutu falou assim, olha, é preciso ter justiça, vamos colocar a questão da reconciliação como pauta de política pública. Eu acho muito interessante isso. Pauta de política pública. Só que, assim, justiça, nós temos que ter algumas coisas. Arrependimento e reparação. Então, essas coisas têm que acontecer para que a justiça possa ser efetiva. Mas é isso. A igreja ela tem condições de reivindicar a justiça. Aí, alongando um pouquinho mais, Pamela, não sei se você quer interromper, fica à vontade, alongando um pouquinho mais, o que os protestantes fizeram no Brasil de origem britânica, tá? Porque os norte-americanos só... Bom, enfim. O que eles fizeram no Brasil quando chegaram aqui, no primeiro momento? Eles não reivindicaram cargos públicos, porque eles não podiam, mas eles aproveitaram a moral que tinha, porque a frota inglesa acompanhou o Dom João VI aqui, fugindo de Napoleão. Eles aproveitaram isso para reivindicar algumas coisas. O que eles reivindicaram na estrutura do país? É claro, com toda uma filosofia liberal, né, e tal, já imprimindo a modernidade aí, né, enfim. Mas o que eles reivindicaram? Coisas simples, mas não fizeram parte do governo para isso. Muito simples. Eles queriam que os cemitérios fossem públicos, ou seja, liderados, controlados pelo município, que o casamento fosse civil, que não mais a igreja pudesse ter autoridade para casar as pessoas e assim por diante, e que as escolas tivessem meninos e meninas juntos. Ou seja, questões estruturais que o Brasil até hoje tem. Né? Eles não precisaram ficar, não, nós queremos cargos junto com o imperador, nós queremos fazer parte da corte, nada disso. Foi coisas estruturais que eles fizeram, eles reivindicaram isso. Aí vieram os norte-americanos, enfim, né? Mas os britânicos, eles tiveram essa postura de olhar para a sociedade brasileira e falar assim, olha, cabe bem isso aqui. E eles buscaram, desde o início, a separação entre igreja e Estado. Né? Porque eles viam que essa questão de a igreja ainda ser oficial no Império prejudicava o Estado brasileiro e prejudicavam eles, obviamente, né? Porque no primeiro momento eles não tiveram nem a oportunidade de ter templos, né? Eles podiam se reunir em casas que não tinham características de templos. Então, a liberdade religiosa deve ser algo a ser buscado aqui. Então, seria mais ou menos isso. Eu alonguei um pouquinho na questão da vocação messiânica, do tempo messiânico e tal, e da justiça, mas seria mais ou menos isso. Alonso, você está me dizendo que desde 1808 os ingleses estão pedindo banheiro misto, é isso? Meninos e meninas. Exatamente. Boa. É isso mesmo, cara. Aí, brincadeira. Aqui, o rolê é o seguinte, se você está falando aí desse ínterim entre a morte e ressurreição de Jesus e a consciência escatológica, esse momento, não vamos nem entrar na celeuma do que cada um define essa visão escatológica, mas vamos partir da ideia de que, para a máxima cristã, existe algum momento em que Deus vai colocar as coisas nos lugares. Vamos pensar assim, porque aí dá para a gente ter unidade, né, no que a gente está dizendo. Porque cada um entende essa questão das coisas no lugar de um jeito. Então vamos pensar assim, entre a morte e a ressurreição de Jesus ao retorno dele, aí, se triunfante, se não, vai depender da sua confissão, você está dizendo que esse intervalo é o que a gente chama de reino de Deus e que a igreja tem um trabalho nesse intervalo, não é isso? Exato, isso mesmo. Então, ótimo. Então, diante disso, a minha questão é a maneira, como você bem colocou no início aí, da infantilização, do gospel e de tudo isso, né, de como a cultura religiosa é alienante do ponto de vista de fazer com que a igreja tenha mais preocupação com uma relação espiritualizada do que com o pé no barro, com o chão da vida. Dá para dizer, então, que essa igreja que não tem essa dimensão, ou que não fermenta esse reino, de que ela não é igreja, ou de que ela erra no propósito? Por quê? Porque sempre me perguntam assim, Gibran, como é que é ter uma igreja militante? Aí eu sempre falo, não, mano, eu não tenho uma igreja militante, eu tenho uma igreja. Você que tem que me explicar como é que é ter uma igreja alienada. Mas eu não sei se eu tô
correto nessa minha afirmação. Como é que você pensa isso? Essa igreja que é alienada, ela erra nesse alvo? Como é que forma esse processo? Essa igreja que não ajuda nessa fermentação que você está dizendo que é o reinado de Deus. Ela erra bastante nesse processo. Vou lembrar aqui de um autor francês, o Jacques Ellul. Ele vai dizer uma frase bem interessante, né? Que a igreja, o cristianismo, né? O cristianismo, a igreja é algo inesgotável, é uma inesgotável força revolucionária no mundo. Ou seja, a igreja, ela deveria ser a principal força em termos de revolução no mundo, em termos de participação política no mundo. Por quê? Porque ela por ter Jesus como rei, por ter o reino messiânico e por estar dentro do tempo messiânico, ela não está, deveria não estar, né, suscetível a nenhum tipo de oferta que poderia ser feito a ela, porque ela tem algo bem maior e que está para além dela. Aquilo que a Pamela resgatou na minha fala lá. Ela não tem o domínio disso. Ela não pode ser dona, mas é algo que ela administra, que ela tem e que está para além dela. Então, nesse sentido, sim, essas igrejas perdem muito na questão alienante. E aí, Gibran, eu acho que uma das coisas que a gente perdeu bastante, cara, foi entender o que é o Brasil. As nossas igrejas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é o Brasil. Nós temos, assim, nós deveríamos ter nas nossas escolas bíblicas dominicais, né, como a gente gosta de chamar, estudos sobre o Brasil, gente. Leia autores sobre o Brasil. Mesmo que você discorde dele, mas é a ideia deles. Não concordo muito com o Gilberto Freire, mas lê o Gilberto Freire. O que o Gilberto Freire disse? Leia um Buarque de Holanda, o que é Raízes do Brasil, enfim, lê esses caras, Caio Prado Júnior, lê esses caras para ver o que é o Brasil, o que forma o Brasil. Aí ele dizia, para entender, aliás, o Buarque, né, de Holanda vai dizer que, olha, o protestantismo não tem muita coisa para contribuir no Brasil, não. Se ele tivesse vivo hoje, ele ficaria abismado, né? Porque ele falava, o protestantismo vai acabar logo porque ele não conseguiu ter capilaridade na cultura brasileira. Se ele estivesse vivo hoje, ele falou, meu Deus, o que é isso? Então, o que é o Brasil? A gente não tem. Então, essas igrejas, e aí você recordou de um termo que você citou aí, né, que é a igreja militante, que a eclesiologia trabalha com isso, né, que é esse termo, igreja militante, que é a igreja que milita a partir do reino de Deus. Então, as igrejas que não militam no reino de Deus, ou seja, igrejas que não têm essa perspectiva do reino de Deus, e que sim, eu estou voltando de novo, essa teologia, essa visão, ela foi aprofundada pela teologia infantilizada que nós temos, né? Ela está perdendo realmente o seu tempo, ela está perdendo um foco central da própria fé cristã, que é esse envolvimento, mas é um envolvimento não partidário, não ideológico necessariamente. É claro que tem política, tá, gente? Não é a parte disso, mas é um envolvimento político, teológico, propositivo e com uma causa própria, né? Uma causa própria que lhe pertence, ou que lhe faça sentido, não para o outro, né? O que a gente vê é muito para o outro, né? Ou seja, é o político que faz uso da igreja para se beneficiar, e depois que ele ganha, ou essa aliança que ele fez, ela pode se desfazer ou não, mas quem fica mais no prejuízo é a igreja. E ele vai bem, depois ele tenta de novo, e assim vai. Então, assim, é isso. Eu acho que, dentro dessa visão escatológica, a igreja perdeu bastante. Né? Perdeu bastante. Aí eu volto a dizer. Uma das causas foi também essa questão do cântico, ou das músicas que fizeram a teologia na igreja evangélica. Por exemplo, quais são as músicas, né, que a igreja cantou bastante, né? E que canta muito. Eu não vou lembrar o nome do cantor aqui, se ele estiver ouvindo a gente depois, espero que não dê um problema para você. Aquele que fala lá do puro ouro de Ofir, alguma coisa nesse sentido, você deve saber. Anderson Freire. Isso, então. Gente, é só você ouvir umas coisas dessas. Aí eu digo para você, tá, o que esses cantores e tal, tirando, é claro, né, gente? Tirando, mas os mais midiáticos, eles propõem de engajamento político-teológico da igreja mais propositivo? Quase nenhum. Tirando cantores como João Alexandre, por exemplo, que tem uma letra mais engajada, politicamente acertada, né, e tal,
assim, ele mais alguns outros, né? São poucos. Eles são a minoria da minoria, né? A grande maioria é ganhar dinheiro mesmo e ter essas músicas que transformam Cristo cardíaco, né? Jesus falou meu coração, né? Cristo cardíaco tem que ser exaltado Ai, nessa mas a gente trajetória. entrou numa fase nova, o Alonso. A gente tá numa coisa mais construtora, porque agora tudo é casinha, é casa, casinha, Isso, enfim. Entrou num meu outro Deus. patamar arquitetônico da música. Eu Isso. gostei muito disso que você falou, porque eu acho que entra naquele tema sobre a liturgia. E aí eu acho que é importante a gente falar isso, porque todo esse palco, né, que instrumentalizou a política teológica brasileira e tal, vem nos cultos. Eu lembro, assim, o momento que eu fiquei realmente chocada com a condição que a igreja estava se inserindo, e eu ainda era adolescente. São 2 episódios que aconteceram assim. O primeiro foi na época da eleição da Dilma em 2010, que a gente tirou o momento da sessão do culto, botaram no Data Show as fake news lá falando que o Michel Temer, que naquela época o pessoal falava que ele era satanista, e que Uhum. a Dilma matava criancinha indígena e É. tal, né? Já aquelas coisas muito do campo da Damares, né? Que já estava sendo propagada naquela época, e Uhum. eu vi isso acontecer. E agora, quando eu vi vídeos no TikTok de igrejas realmente cantando músicas de campanha no culto. Eu vi isso acontecendo numa Assembleia de Deus aqui da 25 em Caxias. Cantaram a música Vota, Vota 22, todo mundo de verde e amarelo no púlpito. Quer dizer, se fosse o Capitão do Povo, eu acho que eu era menos pior, porque pelo menos a música fala de Deus, assim. Mas essa aí, Vota, Vota 22, não tem nada a ver. E aí, achei interessante você falar também dos midiáticos, porque o que a gente percebeu, e eu fui ministra de louvor, sou ministra de louvor há muitos anos na minha igreja e tal, é que toda a identidade musical ela foi colocada num sentido individualizante, né? Então você está falando o tempo todo de comunidade messiânica, ação comunitária, e de repente a igreja foi se tornando cada vez mais uma questão do eu. Tanto é que as pessoas refletem o Deus, né, com a própria imagem e o próprio desejo. As profecias aí que foram vergonhosas, né? Que estava sendo uma coisa totalmente orientada pelo seu desejo individual. Colecionei todas as profecias. Eu também. Porque aqui eu sou uma mulher de arquivo, né? Eu sou historiadora. Meu filho, tudo vai passar no mural da vergonha. No que depender de mim, se Deus precisar de consultoria para eu botar isso no telão no juízo final, eu tô aqui, ó, com 1 tera de vídeo guardado. Mas aí eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa questão da função do culto, né? A função litúrgica. Como que ela foi desvirtuada e qual é o sentido político litúrgico para uma comunidade messiânica? Perfeito, Pamela. Muito bom. Aliás, quando lá tiver no livro, no paredão lá de Deus, lá para juízo final, Deus vai chamar a assessora Pamela, se apresente. Vamos julgar a igreja brasileira agora, pelas cacas que fez no Brasil e nas campanhas políticas. Muito bem. Não é possível falar de questão messiânica, de tempo messiânico, de vocação messiânica, sem falar da liturgia. Eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque a liturgia ela faz parte do contexto da comunidade messiânica e é fundamental para ela. Vamos lembrar aqui o que é liturgia, né? Liturgia na Grécia Antiga, é uma palavra grega, né? Na Grécia Antiga é aquela ideia de prover, olha só que interessante, como a gente mudou as coisas, né? Prover uma série de serviços de interesse comum, né? Eu acho legal isso. E aí, por isso que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não é culto que chama, né? Chama serviço. Né? O serviço hoje vai ter o reverendo tal. Então, é serviço. Então, essa é a razão. Por essa razão que a igreja tem todo um histórico político social envolvendo a sua prática litúrgica. Né? Litúrgica. E aí, o que acontece? Que a ideia da igreja, isso aqui é muito legal, gente. A ideia da igreja reunida em culto, reunida em celebração, o culto mostra ao mundo, né, lembrando aquela ideia de Jesus, meu reino não é deste mundo, né, o culto mostra ao mundo o seu próprio limite. Ou seja, que ele tem um limite. Então, vamos colocar, não é gente alienada, é gente seguinte, ó, todas as razões que este mundo possa dar para que nós possamos ser felizes não valem nada, porque nós temos um rei, e nós temos um reino, e militamos no reino de Deus e no tempo messiânico, e celebramos isso
todo final de semana para dizer que nosso rei é Jesus, o nosso reino é o reino de Deus e nosso tempo é o Kairos. Meu, isso seria, assim, fantástico, porque o culto é a igreja dizendo para a sociedade ou para o mundo, lembrando aquela ideia de Jesus, meu reino deste mundo, dizendo que o que eles têm, nada disso é favorável, nada disso preenche mais, nada disso é virtuoso, nada disso é satisfatório para a igreja. Então, a liturgia é isso. Então, o culto, ela é uma afirmação política nesse sentido, extremamente política. Aí eu vou lembrar de um autor aqui chamado, inclusive eu tenho um livro dele aqui faz tempo já, quando a Haste publicava coisa boa pra caramba, que é o culto cristão, né? Que é o von Almen. É um teólogo holandês, ele vai trazer toda essa questão do culto cristão. E aí ele vai dizer o seguinte, que a igreja em culto, ela questiona a justiça dos homens. E ele vai dizer nesse livro também que a igreja ela é uma espécie de ameaça para o mundo. Olha só, ameaça para o mundo. Por quê? Porque o culto da igreja, a liturgia da igreja, é como se ela estivesse desmentindo todas as pretensões que o mundo possa ter. Vamos lembrar aqui, e vocês são estudiosos, sabem disso, que a questão política e a questão econômica, elas têm assinaturas teológicas. O Agamben vai dizer isso, mas não só o Agamben, vários outros vão dizer isso, o Agamben só vai amplificar isso aí. Então, a questão da política econômica liberal, nós precisamos chegar, aliás, eu acho muito interessante quando o economista usa o termo, nós precisamos ter fé no mercado. Acho muito fé no mercado, entendeu? Temos que ter fé no mercado. Por quê? Nós temos assinaturas teológicas. Com a secularização, a política econômica e a política partidária capturou ideias escatológicas da igreja e colocou na economia e colocou na política. Isso é nítido, isso é... Né? Aliás, o que a gente tem na esfera pública? Na esplanada dos ministérios. Essa palavra é bíblica. Essa palavra não é política. Ministérios. E aí a igreja vai lá e cria departamentos. É um contrassenso, cara, incrível. Porque é uma origem norte-americana de departamento de empresa, né? Vai lá e cria departamento infantil, departamento de música. E a esplanada é ministérios. Né? Oikonomia, oikos, oikonomia também é uma palavra que foi teologicamente preparada, pensada, da ideia da trindade econômica, ou seja, a trindade econômica trabalhando nisso. Os três poderes, a mesma coisa, Pai, Filho e Espírito Santo, a representação que Montesquieu pensou na trindade. Ou seja, eles são uma comunidade, são independentes, são diferentes entre si, mas trabalham conjuntamente. É uma ideia teológica. E aí, o que a igreja faz? Abre mão, joga isso para lá. Aí o Agamben, isso aí naquela fala eu citei ele, né? O Agamben ele vai dizer o seguinte, ele está dando uma palestra, Pamela, para um grupo de cardeais, de sacerdotes na Notre Dame, né? Uma bela igreja, divide passagem. Notre Dame, aí ele vai dizer o seguinte, e aí, quando é que vocês vão reivindicar aquilo que só a igreja tem e que vocês deixaram abrir mão para que a política e a economia capturasse? É isso. Então, se a igreja não tem consciência do que ela tem nas mãos, e ela tem nas mãos o seu discurso escatológico, que foi secularizado pela economia e pela política, se ela não tenta resgatar isso daí, ela só perde. E a liturgia e o culto é exatamente reafirmar isso, né? Reafirmar aquilo que ela tem, o horizonte escatológico que ela tem para caminhar. Aí sim, o Gibran está certo. Você pode ter diferentes perspectivas escatológicas aqui. É muito aberto isso na Bíblia, ou melhor, no Novo Testamento. Muito aberto. Mas uma coisa não dá para deixar de ter, que a igreja tem uma dimensão escatológica. Você pode ter interpretações, mas que ela tem. Então, ela não pode ser comparada a um clube, a um sindicato, a um partido político. Ela tem outra vivência, ela tem outra postura, ela tem outra perspectiva de mundo, né? Diante dela. Por isso que a liturgia, então, nesse sentido, ela é extremamente importante. Aí, não sei se vale a pena aqui, olha, acho que vale a pena, melhor dizendo, vale a pena indicar que o J.K. Smith ele fez uma trilogia sobre as liturgias. Né? Uma trilogia, aliás, muito boa. O J.K. Smith é um pensador assim honesto, né? Tem o seu conservadorismo, mas é um pensador honesto, pelo menos, né? Porque tem uns conservadores aí que não são honestos quando trata de alguns assuntos e de crítica a outras pessoas. E ele vai falar o seguinte, olha, ele vai mostrar nesse texto, claro, muito bem acompanhado por Derrida, por Agamben, enfim, muito bem acompanhado mesmo. Ele vai mostrar de que como que as liturgias elas foram secularizadas na questão econômica e política. E a igreja foi vendo isso e foi abrindo mão disso. Foi vendo e foi abrindo mão disso.
Então, nesse sentido, o culto cristão, pelo mero fato de ser celebrado, ele é um ato fundamentalmente político. Aí eu vou abrir uma frase que o J.K. Smith ele fala, que ele vai dizer o seguinte, que a adoração da igreja sempre é uma intervenção política no mundo. É uma intervenção política no mundo. Porque é uma resistência. Caramba, meu, uma resistência, cara. É uma resistência de tudo que está aí. Eu acho isso incrível. E aí, não por acaso, né, Pamela, que o Apocalipse ele vai dizer o seguinte, ó, a igreja mesmo... Coisa da Zona Leste, passou uma moto barulhenta aqui. A igreja mesmo é aquela que está diante do Cordeiro. Né? Diante do Cordeiro, e não da besta. Do Cordeiro. Ah, que coisa incrível. Eu queria só fazer um registro da fala mais importante do Alonso aqui, no minuto 57, abre aspas. Ele diz: o Gibran está certo. Fecha aspas. Buba, separa esse corte para mim, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar isso para minha mãe, pô. Deixa ela saber que eu acertei alguma coisa na vida. Meu Deus do céu. Mas aqui, cara, brincadeiras à parte, nós estamos inclusive caminhando para o final. E eu deixei aqui esse momento, essa pergunta simples para o final, que é, com isso que nós tudo discutimos e com essa percepção que nós tivemos e do alto aí da sua experiência, eu particularmente, cada vez mais, estou desacreditado na igreja brasileira. E por desacreditar na igreja é que eu faço igreja. Justamente porque eu não acredito nesse modelo que está posto, que aí eu vou colocar meu corpo em jogo para falar, então vamos construir um modelo que eu acredito. Não que eu tenha as respostas, não que eu saiba tudo, mas se o que eu estou vendo para mim já não sinaliza, então peraí, deixa eu tentar sinalizar. Vou errar, vou bater cabeça, mas eu acho que assim, a gente tem que criticar, mas tem que pegar o boi pelo chifre e fazer, né? Mas assim, com esse processo político, como é que você pensa na Igreja do Brasil? Dá para dizer que a Igreja do Brasil acabou? Dá para dizer que esse momento... Eu falo assim, acabou do ponto de vista da construção, da ética, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas de boa vontade cada vez mais estão olhando para a Igreja evangélica e pensando assim, gente, que monstruosidade que é essa? Assim, que aberração que é esse negócio. Né? Você vê... o povo, desculpa, véio, isso não é de rir, eu tenho que respeitar a crença dos outros, mas o povo ajoelhado, chorando copiosamente num muro de um quartel, mano. Que loucura, gente, que é essa? Regis Danese. A live do Regis Danese chorando, por favor. Que é isso? A oração do Regis Danese, ao vivo. O que é isso, Alonso? Me explica. Tem saída? A política acabou com a igreja? Como é que é isso? Cara, é o seguinte, eu cheguei numa conclusão de que a igreja evangélica que nós conhecemos algumas décadas atrás, ela acabou. Eu cheguei nessa conclusão, ela acabou. O que nós temos aí é outra coisa, tá? É aquilo que o Ronaldo de Almeida, no artigo que ele escreveu para a Folha, ele vai dizer, o que nós temos aí é política sendo feita para a igreja. Né? Ou na igreja, ou com a igreja, e não o contrário. Tá? Não é igreja fazendo política, é a política sendo feita com a igreja, para a igreja e na igreja. Então, ela acabou. Mas isso é histórico, viu? Isso é histórico. Porque o que nós estamos vivenciando hoje é uma mudança aí eu vou usar o Thomas Kuhn, de paradigma mesmo, né? Muda o paradigma mesmo. Ele é ultrapassado aqui. Então, posturas como essa, de gente ajoelhada chorando na frente de um quartel, né? Gente pedindo intervenção militar, dizendo que Deus vai ajudar nesse sentido, sabe? Essa loucura toda conspiratória aí que alguns pastores ajudaram a promover por conta do medo do comunismo, do banheiro unissex, da ideologia de gênero e essas coisas e tal. Então, tudo isso daí, né? Bom, é melhor assim, né, gente? Porque a gente, em 2018, teve uma madeira de piroca, né? Mas tudo bem. Então, assim, dentro disso, ela acabou, né? Ela acabou. Só que em que sentido que ela acaba? Ela acaba não porque as pessoas vão deixar de frequentar a igreja, embora eu acredite, sim, se a gente terminar o censo agora, nós vamos ver que os evangélicos não determinados, eles vão crescer exponencialmente. Eu penso isso. E um dos fatores é exatamente a questão da política. Eu mesmo aqui, eu recebo várias pessoas
em chat, WhatsApp e chat de grupos de rede social, perguntando, e aí, pastor, na sua igreja, como é que você trabalha a questão da política? Porque aqui eu já cansei. Eu não vou mais na igreja enquanto não resolver essa questão da política. Não foi uma pessoa só, não. Eu recebi várias, inclusive vieram visitar a comunidade mesmo. Por saber que eu não fazia política de púlpito. Não ficava falando essas bobagens que o povo faz. E aí, eu acredito na igreja, mas eu acredito assim, Gilbran, que o futuro da igreja são as comunidades mesmo, pequenas, propositivas, periféricas, e que atuam de maneira mais intensiva nos problemas sociais ao seu entorno. Eu acredito nisso. Eu não acredito mais na igreja institucional, essa bobagem aí para mim. Bom, eu sou batista, né, cara? Então, eu sou batista significa o quê? Que eu não tenho ninguém mandando em mim, graças a Deus. Ah, você tem que pregar isso. Sua igreja tem que ser pintada de azul, nada disso. Entendeu? Então, nesse sentido aí, ainda tem a sua vantagem. Por exemplo, os presbiterianos quase aprovaram no Supremo Concílio que iam expurgar todos os irmãos de esquerda. Né? Só não fizeram isso porque foi ventilado nos jornais e o negócio ficou feio. Ou seja, voltando para uma questão assim, bem medieval mesmo, né? Mais do que medieval. Então, eu acredito assim, que as comunidades pequenas, periféricas, elas têm a sua vantagem, sejam elas pentecostais, históricas, principalmente pentecostais. Tem as suas vantagens nesse cenário todo. Só que precisa ser feito um trabalho também bacana de base, de conscientização. Principalmente aí, vou usar a nomenclatura do Marx, de classe. É preciso saber que é preto, é pobre e periférico. É preciso saber disso. E é preciso saber quais ferramentas que tem nas mãos para lidar com isso. Agora, crente, que vai no discurso do pastor, que está na periferia, achando que é de direita e achando que é empreendedor, então, aí fica complicado. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas estou dizendo que não tem consciência de quem se é. E aí, vamos aqui usar o Paulo Freire, né? Aquela ideia de que toda educação bancária, ela tende a ser idiotizante, né? E ela tende a ser assim. Então, essa educação bancária, ou esses pastores bancários, ou essa pregação bancária, não vai ajudar. O que nós vai contribuir é uma pregação propositiva, crítica, sabendo quem se é, sabendo dos problemas que se tem. Por exemplo, é inadmissível hoje as igrejas evangélicas não discutirem o racismo. É inadmissível. O racismo está aí, é patente. É claro, eu falo de púlpito. É inadmissível hoje as igrejas evangélicas não discutirem o feminicídio. É inadmissível. Está aí, está patente. Ou seja, a igreja tem tantas áreas que ela pode se preocupar, tantas coisas, do que ficar cantando 22 no púlpito, de verde e amarelo. Ela tem muita coisa para fazer. Eu sou um pastor da periferia do meio da Zona Leste. Eu sou um pastor que estou sentado na casa de alguém que o sofá custa 30 mil reais e na outra semana eu estou na casa de alguém que não tem nem piso, eu estou no chão batido, entendeu? Ou seja, eu vivo as duas realidades ao mesmo tempo. E eu não posso ser ignorante em relação a essas discrepâncias de desigualdade e de injustiça. Eu preciso combater isso. E aí eu dou graças a Deus que eu sou pastor, Gilberto. Por quê? Porque eu tenho uma comunidade de fé que vive a partir dos valores do reino de Deus. Eu posso dominicalmente falar de Jesus de Nazaré. O tempo que eu puder falar de Jesus de Nazaré e imprimir nesses irmãos, sejam eles preto, pobre, rico, culturalmente estabelecidos ou não, gente que tem graduação, gente que não tem estudo nenhum, mas todos eles ali, debaixo da mesma graça de Deus. Então, isso é o que eu acredito. Agora, a igreja institucional, isso aí para mim já foi faz tempo. Eu acho que eu nem acreditava quando estava na faculdade, cara. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final aqui. Quero te agradecer aí mais uma vez, camarada, por esse bate-papo. Te agradecer por esse tempo que você teve conosco aqui. Muito obrigado. O papo é maravilhoso. Vou separar aqui vários trechos para mandar para a galera da comuna. Falar, escuta aí, pô, tem que ouvir esse negócio aqui. Privilégio estar com você, mano. Muito obrigado mesmo. Valeu aí, Alonso. Alonso, foi incrível. Obrigada pela aula, pela disposição aí. Lembrando mais uma vez, gente, o livro do Alonso está disponível no site da Editora Recriar. Tem o cupom ORP10 que você ganha 10% de desconto. Dá um confere que esse material tá incrível. Obrigada, Alonso. Eu que agradeço. Agradeço, Pamela, sua simpatia, sua gentileza. Gibran também. Muito obrigado pela conversa. Seguimos. Justiça, paz na caminhada de todos. Amém.
Tamo junto, muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do RPCast, do Reino em Pessoa. Espero que você tenha curtido aí, que você tenha acompanhado com a gente aí na sua plataforma, seja vendo a gente pelo YouTube, seja ouvindo aí nas plataformas de stream. E tamo de volta gravando mais um. Até a próxima, um beijo para vocês, mais um episódio simples e revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.